Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um devocional, hoje, livro de Salmos, estamos no livro de número 7, Salmos de número 7. Fala minha gente, paz de Cristo Jesus a todos, muito bom dia, vamos nessa jornada aí, viu? Salmos de número 7. Vamos lá, não sei que horário você vai assistir a gente, mas uma coisa eu sei, Deus tem uma palavra pro teu coração, tá bom? Acorda, vambora, gente, pega a sua Bíblia, pega papel, pega a caneta e vamos com a gente aí aprender um pouquinho mais. Hoje nós não vamos fazer a leitura toda, porque esse salmo ele tem aí, 17 versos, então para não ficar muito extenso, tá? Não vamos falar sobre todos, mas nós queremos aconselhar você, que foi o que nós fizemos, fazer a leitura toda, tá? Marque aí os versos que te chamou a atenção, faça o seu devocional dessa forma. Nós aqui marcamos 3 versos que vamos compartilhar com vocês, não é isso? Exatamente, gente. Talvez aquilo que Deus falou conosco, nós vamos passar para vocês aqui no teu devocional pessoal, fale diferente através de outro verso. Talvez uma situação que você está vivenciando, talvez algo que talvez você tenha passado já e você vê de fato a figura da tua vida expressa aqui nesse Salmo de número 7. Então o conselho que nós damos hoje é esse: faça seu devocional pessoal, nos assista aqui, mas faça o teu pessoal também, porque, repito, Deus pode estar falando de uma maneira diferente contigo, né, que falou também normalizada com a nossa, tá bom? Gente, meu marido sempre costuma dizer, informação não anotada é informação perdida. Eu e ele temos caderninho aqui, a gente anota, tá? Então faça isso também, tenha esse hábito, isso é coisa boa, tá bom? Outra coisa, alô, existe? Dá alô? Eu quero dar um alô aqui. Não, gente, é porque eu tô muito feliz, porque ontem uma irmã me procurou, uma irmã de São Paulo, Roseli. Quero poder aqui dar um alô pra Roseli. Isso é coisa de rádio, revela a minha idade, né? Mas então, gente, por conta de você que tá compartilhando o nosso vídeo, você que tá curtindo, que tá comentando, você tá fazendo o YouTube entender que esse vídeo ele pode ser direcionado para mais pessoas. E mais pessoas estão chegando aqui no canal, pessoas novas. Então sejam bem-vindos. Todo mundo que é novo aí no canal, que ainda não conhece, aí tá começando aí a acompanhar a gente nessa jornada. Seja bem-vindo. Queremos aqui dizer que estamos felizes pela irmã Roseli, já estamos orando pela sua vida, que Deus te abençoe, tá bom? Boa. E você comenta aí, porque a gente gosta de ler os comentários aí, a gente também interage com você, tá bom? Isso aí. Vamos orar pra gente iniciar, né? Jesus Cristo, entramos na tua presença nesse momento de oração, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome. Colocamos essa pessoa que está nos assistindo nesta manhã, nesta tarde, não sei o horário que ela está vendo esse vídeo, nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa a vida dela, dá uma quarta-feira, meu Pai, abençoada, para a glória do teu nome. Nos usa pela tua misericórdia e graça neste momento devocional, em nome de Jesus. Amém. Gente, ele que vai fazer a leitura, porque ele está usando uma Bíblia com uma linguagem mais fácil do que a que eu utilizo aqui. Estou usando, nesses 7 dias aí, a NTLH, tá aqui, ó, tá bom? A partir de amanhã, do dia 8 ao 14, eu devo usar a Bíblia NVI ou NVT, vou ver ainda, tá bom? Com uma versão diferente, né? Para que nós possamos aí ter uma diversificação melhor na linguagem e todo mundo possa ficar a par daquilo que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, nós não fizemos todos os versos. Vamos só pensar alguns aqui e fazer as aplicações, ok? Então, Salmos de número 7, pega sua Bíblia aí, papel, caneta, enfim. O verso de número 4 diz assim, é o 4 ou 3? 4. Pode ler o 3, porque vou ler o junção, 3, tá, são 4 versos então, vamos lá, 3 e 4. Ó Senhor, meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, verso 4, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, tá? 5. Tem que ser o 5 também para poder completar. Então vamos lá, vamos aumentar mais. Então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Verso número 9. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus
e que recompenses o que são direitos, pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Verso número 15, que é o último que nós vamos ler hoje. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Gente, vamos lá. Vamos entender um pouquinho o cenário aqui. É um salmo de Davi. Davi, ele contou ao Senhor, através desse salmo, sobre quando ele foi difamado por Cuxi, o Benjamita. Nós não sabemos informações dele precisas, então não tem como a gente falar muito. Mas Davi, ele compôs esse salmo aqui por conta de palavras proferidas por causa desse homem, tá? Inclusive, quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente vê que não só foi ele, não, tá? Teve outras pessoas que também falaram mal, difamaram Davi, tá? Em 2 Samuel, capítulo 16, 5, fala sobre isso também, de um outro episódio que Davi foi difamado. Então, só para você entender aqui, no verso 3 e 4, que o Fábio leu 3, 4 e 5, esses 3 versos aqui, Davi ele foi acusado injustamente, ou extremamente ferido, traído, magoado, a ponto dele desejar vingança. Não foi isso que aconteceu bem, não. Mesmo Davi sendo traído dessa forma, difamado dessa forma, Davi escreveu esse salmo em resposta às suas difamações, de que ele intentava matar Saul e usurpar o trono. Estudiosos falam que a difamação que foi feita era que Davi tentava matar Saul. Só que quando você vai ler a história, você vê que Davi, inclusive, teve até a oportunidade de fazer isso por 2 vezes, mas não foi isso que ele fez, tá? Então, aqui, Davi nos ensina a lidar com esse tipo de situação. Talvez você está sendo, nesse momento, ou já foi em algum momento caluniado, talvez levantaram falso testemunho contra a sua vida, e você está clamando por justiça. E Davi aqui, ele mostra qual é a reação que nós devemos fazer. Talvez algumas pessoas estão passando por esse tipo de situação. E a resposta para alguém é: clame ao Senhor. Davi poderia muito bem ter reagido de outra forma, mas ele entendeu que a resposta era clamar ao Senhor. Ele não precisava levantar a boca, ele não precisava bater boca com ninguém, ele não precisava se defender. O que ele precisava era clamar ao Senhor. Eu anotei uma frase assim, ó: a resposta apropriada para a calúnia é a oração e não a vingança. Se fosse você, eu anotava isso. A resposta apropriada para a calúnia é a oração e não a vingança. Amor, você pode ler para mim, por favor, Romanos 12, verso de número 19? Porque é exatamente isso. Fala sobre vingança lá. Olha o que diz. 12, 19. Romanos 12, 19. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então, Davi, ele está falando aqui no verso 3 e no verso 4. No verso 3 e no verso 4, assim, o que eu fiz? Se você ler ali de forma pausada, você vai ver. O que eu fiz para essa pessoa? Eu errei? Eu machuquei alguém? Se eu traí alguém? Se eu paguei o bem com o mal, perceba, era uma acusação falsa. Davi está falando, olha, mesmo que isso tenha sido verdadeiro, mesmo que eu tenha ferido, mesmo que eu tenha machucado, não foi bem isso que aconteceu, não. Então, era uma acusação falsa. E quantas pessoas têm levantado acusações falsas? Talvez você esteja enfrentando alguma coisa assim. Aqui, se você observar o contexto aqui, era uma oportunidade para matar Saul. Davi teve essa oportunidade para matar Saul, mas ele não fez isso. Davi, ele foi lá e colocou toda essa difamação, toda essa traição, toda essa calúnia em oração ao Senhor. Tanto que na minha versão, não sei como é que está na dele, no verso de número 4, tem entre parênteses assim: antes livrei ao que me oprimia sem causa. Ou seja, antes poupei, antes ajudei. Ele poderia ter a oportunidade de matar Saul, mas ele livrou, ele poupou, ele ajudou. Por quê?
porque ele sabia que quem colocou Saul no cargo foi Deus, quem colocou Saul como rei foi Deus. Então quem vai tirar Saul não vai ser ele, vai ser o próprio Deus. Então Davi, ele soube esperar o tempo dele para reinar, tá? E mesmo assim, gente, ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não fez, mesmo tendo oportunidade para fazer. Maravilha. Eu fiz uma anotação bem breve aqui, tá? Como ela falou, esse Cuxi aí, que é dito na epígrafe do texto, não sabe quem é. Dá-se a localização onde ele nasceu, ou de era origem procedente. Benjamita. Então, o que a gente entende que não era um cuxita. Cuxita é um etíope. Toda vez que você vê a palavra Cush ou Cux, dependendo da forma que as pessoas falam, dá a entender que a pessoa é natural da Etiópia. Okay? Cush é uma localidade expressa lá no livro de Gênesis que tem como ponto geográfico a Etiópia. Então, só que está dizendo que ele é um benjamita. Não se sabe se é... Fui pesquisar um pouco, não se sabe se é o pai de Saul, se é o próprio Saul, se é alguém daquele tempo de Saul, se é Simei, mas eu não sei se Simei era um benjamita, não posso falar isso. Saul sei que era um benjamita, mas é um benjamita, ok? Até aí tudo bem. O que está acontecendo aqui, gente? Davi, ele se coloca numa posição aberta porque Deus, para que Deus, melhor dizendo, o puna se ele fez algo contra alguém, tá? Então Davi está dizendo aqui o seguinte, nesse verso 3 e verso 4. Ó Senhor, meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, 2 pontos. Se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi um motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ou seja, se eu fiz alguma coisa contra alguém de verdade, se eu sou o culpado dessa desavença, se eu sou o culpado dessa calúnia, se eu sou o culpado desse problema, faz o que o Senhor quiser comigo. Faz o que o Senhor quiser comigo. Gente, Davi em momento algum age com vitimismo. Davi em momento algum se vitimiza. Exatamente. Pelo contrário, Davi está dizendo o seguinte, olha só, se eu sou culpado daquilo que está ocorrendo comigo, deixa que meus inimigos me peguem e me arrebentem. Só que no fundo ele sabia que não tinha feito absolutamente nada. Okay? Então, Davi está nos ensinando uma lição interessante. Está falando para dizer o seguinte, ó, Senhor, haja comigo, permitindo que meus inimigos me peguem, se eu fiz alguma coisa contra eles. Exatamente. Mesmo sabendo que eu não fiz. E Deus sendo justo, é óbvio que Deus não ia fazer nada contra Davi, gente, porque Davi não tinha feito nada contra ninguém nesse contexto aqui. Então Davi, nesse contexto geral, está fazendo uma oração pedindo justiça divina. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Exatamente. Tá? Simplesmente Tanto isso. que no verso 9, posso falar o verso 9? É exatamente isso que ele acabou de falar. Se você ler o verso 9, na minha versão tá assim, ó. Tenha já o fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Então, gente, aqui ele está dizendo, peraí, Deus é justo. Então significa que Deus, ele é imparcial. Deus, ele age com retidão. Deus, ele age com aquilo que é correto. Por quê? Porque primeiro ele sonda a mente, ele sonda o coração. Ele conhece o pensamento de todo mundo. Ele conhece a intenção de todo mundo. Então, ele está falando aqui que ele dá. Quem? Deus. Deus dá o fim da maldade dos ímpios. Então, Deus, ele antes de tomar qualquer atitude, antes dele pesar a mão, ele examina cada pessoa. E ele recompensa cada pessoa de acordo com as suas obras, de acordo com as suas ações. Então, guarda isso aqui, eu encerro minha parte aqui nesse verso. Fé é o que precisamos para saber que o Senhor julgará as nossas causas. Deus está falando, dando uma injeção de ânimo para alguém. Você precisa de fé para você saber que o Senhor vai julgar a sua causa em seu favor, porque ele é justo. Ele conhece teu coração. Podem ter te difamado, mas ele sabe se foi você ou não. Vamos lá, gente. O verso 9 diz assim ainda, na minha versão aqui. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Tá?
Pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Eu paro nessa parte B aqui, dizendo que Davi está expressando um tribunal da consciência. Tribunal da consciência. O que é isso, Fábio? É o que ele diz aqui na parte B do versículo. Pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Tribunal da consciência. Por quê, Fábio? Porque os homens se impressionam com as nossas atitudes. Porém, Deus sabe se elas são verdadeiras ou falsas. Meu Deus! Glória a Deus. As pessoas podem se impressionar com a nossa exterioridade. Só que Deus sabe muito bem, por conta da sua justiça, que é inegociável, o que se passa nos nossos pensamentos, julga os nossos pensamentos e desejos. Glória a Deus. Quem vê de fora diz, que maravilha, que bênção. Só que a leitura vertical que é feita por Deus no nosso coração diz, eu sei qual a motivação que você está fazendo isso ou que você fez isso. Tribunal da consciência. E Deus julga o ser humano pela consciência que ele tem. Pode ser que a pessoa esteja fazendo alguma coisa, só que o porquê que essa pessoa está fazendo, só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, gente, muito cuidado. O tribunal da consciência continua vigente. E nesse tribunal tem um juiz. Glória a Jesus. E esse juiz está aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse juiz é justo. Julga. E julga. Quem julga é juiz. É Deus. Vai. Aleluia. É forte. Você falando aí, eu fiquei imaginando, sabe o quê? Um scanner sendo passado assim, né? Um raio-x, mostrando tudo. É forte, hein? 15 para terminar. Lê na sua O pessoal versão. fica impressionado com raio-x, com scanner, com tomografia. Deus já faz isso há muito tempo. É verdade. Vamos lá, no 15, na minha versão tá assim. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Como é que tá na tua? Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Eu gostei mais dessa versão aqui, mas você vai entender. Gente, cavar um buraco aqui, né, como tá aqui na minha, cavou-se um poço, cavou-se um buraco, é o mesmo que planejar e preparar uma armadilha. Tanto que na versão dele fala armadilha. Então, é o mesmo que cavar e preparar uma armadilha para outra pessoa. E aí você vê que ele não só cavou um buraco. Na minha versão tá assim, ó, cavou o poço e fez o fundo. Na dele tá como? Armadilha para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nela. Tem uma outra versão que fala assim, ó, eu até anotei aqui, ó. E aprofundou o buraco. Aprofundou o buraco. Sabe o que significa isso? Que fez uma armadilha mais poderosa. Que fez um buraco mais fundo, mais eficaz. Ou seja, difícil de escapar. Para a pessoa ali, ó, morrer ali dentro. Então, logo essa armadilha aqui mencionada, ou esse buraco aqui mencionado, é consequência das más ações de uma pessoa que quer prejudicar o outro. Mas que, na verdade, é ela mesmo que vai cair nessa própria armadilha. Ela mesmo que vai cair nesse próprio buraco. Então, a advertência aqui, eu encerro minha oportunidade, é que, cuidado. Se você quer prejudicar alguém, você vai acabar caindo nesse buraco, nessa armadilha que você está intentando para alguém. Então, as más ações têm consequência, guarda isso. As suas más ações, as suas más intenções têm consequência. Mas mais grave do que aquilo que você planeja. Talvez aquilo que você está planejando, aquela má intenção que você está fazendo, que você está desejando no seu coração, porque Deus sonda do coração, vai ter uma consequência muito pior para quem está planejando, para quem está intentando, para quem está cavando um buraco, tá? Você vai sofrer, você que vai sofrer. Quem é que está fazendo isso, tá? Vamos lá, gente. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Eu tenho uma particularidade de fazer devocional. Minha mente viaja um pouco, né? Eu fico viajando, anotando, pensando. A gente fecha o olho e fica, né, imaginando algumas coisas. E veio uma frase no meu coração aqui. Esse versículo fala de um alçapão reverso. O que é um alçapão reverso? Fiquei imaginando um caçador numa mata,
montando uma armadilha para poder pegar algum animal, digamos assim, né? E essa pessoa faz essa armadilha com tanto prazer, com tanto cuidado, que ela sai de lá. E no outro dia ela volta para poder verificar se esse animal está na armadilha, ou tinha caído na armadilha. Só que a armadilha está tão bacana, tão bonita, e nenhum animal caiu lá, e ele não sabe mais onde é que está nem a armadilha que ele montou. O que acontece com ele? Ele mesmo cai. Eita. Ao sapão reverso. Porque ao invés de pegar alguém, acaba pegando ele mesmo. Você não pegou. E é sobre isso que eu quero falar aqui, encerrar minha oportunidade também. Nessa questão de quem monta uma armadilha e acaba caindo nessa própria armadilha que ele monta, ou que ela monta, como queiram, o prejudicado não é o alvo. O prejudicado é o algoz, porque ele cai na própria armadilha. O prejudicado não é a pessoa que cairia na armadilha de forma inocente. O prejudicado é a pessoa que montou a armadilha, ok? Já de forma pensada, para poder tentar pegar alguém. Então quem cai na armadilha não é o alvo, é quem estava querendo pegar o alvo. Por quê? Por conta do verso 9 que a gente leu, porque Deus continua sendo justo. E cada um acaba levando a sua própria paga. Então, gente, se o coração de alguém que assiste esse devocional, você conhece alguém que precisa ouvir isso, a palavra de Deus no teu coração é: dá tempo de desfazer a armadilha ainda. Aleluia, glória a Deus. Não faça isso. Não prejudique ninguém. Isso vai, na verdade, prejudicar a pessoa que está montando a armadilha. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é a pessoa que iminentemente cairia na armadilha, mas é a pessoa que está montando a armadilha que, na verdade, vai cair nela. Dá tempo de desmontar a armadilha ainda. E às vezes nem fez uma ação, né, Fábio? Às vezes está verbalizando ainda. Às vezes está pensando ainda. Então, cuidado com isso, gente. Deus sonda pensamento, Deus sabe a intenção do coração. Quando você falando aí, sabe o que me lembrou? Eu sei que você não gosta de misturar os textos, mas me lembrei de Amã. Amã fez uma forca e ele acabou sendo enforcado na própria forca. E como é que você fala? Amã sabia fazer forca, mas esqueceu que tinha pescoço. Eu adoro essa parte que ele fala. Livro de Esther. Livro de Esther, é verdade. Gente, vamos orar então para a gente finalizar esse devocional. Espero que você tenha gostado. Antes disso, a gente quer falar... Nós temos pessoas novas aqui que não conhecem. Então, pela graça do Senhor Jesus, eu e o Fábio fomos chamados por Deus nesse tempo para sermos escritores. Pois é. Então, tá aqui o meu livro, tá aqui o livro dele. O meu aqui, Aprendendo Cada Dia sobre as Mulheres da Bíblia. Nós fizemos aí uma live, várias lives, né? Foram 50 lives sobre mulheres da Bíblia. E ele virou um livro. E aqui tá volume 1, pela fé. Volume 2 já tá no forno. Vem novidade aí pra glória de Deus. Quem sabe ainda esse mês. Orem por nós, tá bom? Então, Aprendendo Cada Dia sobre as Mulheres da Bíblia. Sara, Eva, mulher de Ló, H e Rebeca. Então, se você desejar, o link tá na descrição desse livro aqui, tá bom? E o do meu esposo, fala Tá aqui aí. o meu aqui, ó. Reconstruindo em tempos de crises. Lições extraídas do livro de Neemias. É um livro bem importante, é o pioneiro da nossa jornada de escritores pela misericórdia e graça do Senhor. Repito, como ela falou, se você quiser, tá? Passe, vai aí na bio, né? No link da descrição, clica lá. Gente, a gente envia para o Brasil e fora do Brasil. Esse livro tem chegado em lugares que eu falo assim, meu Deus, né? A gente nem imagina. A gente nem imagina. Então, quem faz isso? É o Senhor Jesus. Então, se você desejar, para a glória de Deus, nós temos testemunhos de vidas que voltaram para o Senhor Jesus através da leitura desse livro. Pessoas que compraram esse livro aqui e foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Então, temos testemunhos abençoados por isso. Então, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, você que é novo aqui e não sabe, deseja adquirir essa obra para crescimento, nos procure aqui, ó, na descrição aqui abaixo do vídeo. Tem ali já o link, tem o Pix, tem a forma de pagamento, se você quiser pagar em cartão. Tem o nosso telefone também, tem o WhatsApp. Então, fica à vontade, tá bom? Em nos procurar.
e abençoar também o nosso chamado ministério. Isso aí. Vamos orar para poder encerrar. Ora aí você, Marcelo. Feche seus olhos se você pode. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te peço, Senhor Deus, abençoa cada um que está conosco aqui agora, Senhor Deus, online, aqueles que vão entrar depois, Senhor Deus. Te pedimos uma bênção especial, Senhor Deus. Pai, nós te pedimos, ó Pai, esquadrinha agora, passe em revista, Senhor Deus, toma os nossos pensamentos e corações, que possamos, ó Pai, aprender como Davi, mesmo, Senhor Deus, passando por uma situação dificultosa, que o Senhor, ó Pai, que vemos buscar o Senhor através do clamor, através da oração. Senhor Deus, nos livra, Senhor Deus, de tentar alguma ação, ó Pai, que venha nos prejudicar. Nos livra de pensar mal daquelas pessoas, Senhor Deus, que tentam o mal com a gente, Pai. Mas sempre glorifica o Teu nome na nossa vida. Assim nós te oramos crendo em nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. Deus abençoe a todos, tá? Até amanhã. Salmos 8. Vamos lá. Beijo, gente. Paz de Tchau, gente. Cristo. Paz de Cristo. Deus abençoe. Boa quarta.